eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 34º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 11, parte 17. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Apocalipse 11, 1, 2. O profeta Ezequiel também fala sobre as medidas do templo no capítulo 40, 5. Então, vi um grande muro que cercava toda a área da casa, o templo. O comprimento da régua de medição na mão do homem era de 6 côvados longos, com pouco mais de meio metro cada. Em seguida, ele mediu um muro que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e 3 de altura em medidas longas de construção da época. Neste momento, Yohanan e o profeta Ezequiel veem o templo de pé. Então, as 2 testemunhas aparecem. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Apocalipse 11, 3, 4. Em Zacarias 4, 11, 14, aprendemos mais sobre os 2 ungidos. Em seguida, perguntei ao anjo qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro. E ainda acrescentei outra questão: e o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou: não sabes o que tudo isso quer dizer? E eu confirmei: não, meu senhor. Então ele me explicou: estes são 2 homens ungidos para trazer o óleo santo e servir ao Adoni, o soberano do mundo inteiro. Também aprendemos mais sobre eles em Apocalipse 11, 5, 6. Se alguém tentar causar-lhe algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. As 2 testemunhas não foram nomeadas, mas aprendemos por meio de sua descrição 2 indicadores que nos levam a 2 profetas. Um escondido no nicho rochoso em que o outro também havia se escondido. Eliarro, Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Ahav, Acabe: tão certo como vive Yahvé, Adonai de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17:1. Elias: quem tinha o poder de soltar fogo do céu através de sua oração ao verdadeiro Elohim de Israel? E quem tinha poder sobre as águas para transformá-los em sangue e ferir a terra com cada praga? Moisés. Elias e Moisés. E são precisamente esses 2 que encontramos no Monte da Transfiguração. Passados 6 dias, Yeshua tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Yeshua. Mateus 11, 17, 1, 3. Este texto contém outra declaração profética. Quando Moisés e Elias apareceram,
depois de 6 dias. De acordo com 2 Pedro 3:8, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para Yahvé um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Assim, Moisés e Elias aparecerão após 6.000 anos. E a pergunta surge aqui: como era possível então, no Monte da Transfiguração, que eles pudessem aparecer e que eles apareceriam novamente? Elias não morreu, mas permaneceu vivo e foi levado diretamente para o céu. Enquanto estavam caminhando e conversando, Eliseu e Elias, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2:11. Moisés morreu, mas mais tarde foi ressuscitado. O tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava ocorrendo e ficou assustado, pois algumas pessoas divulgavam que João havia ressuscitado dos mortos. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido, e outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Lucas 9:7-8. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: Yahvé te repreenda. Judas 1:9. As duas testemunhas estão à direita e à esquerda da menorá, que defende o Espírito 7 vezes. O Espírito de Yahvé repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor de Yahvé. Isaías 11:2. Eles defenderão a verdade de Yahvé, sua aliança e suas condições da aliança, como diz em Malaquias 4:4-6. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto para todo Israel. Yahvé prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, grande Yarê, assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. O chamado ao arrependimento para Techuvá será tão poderoso e acompanhado por sinais de que eles serão mortos. Quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde, da mesma forma, foi crucificado o seu Elohim. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Apocalipse 11:7-10. Aqui, Jerusalém, a grande cidade onde seu Elohim também foi crucificado, se comparará com Sodoma e Egito. O mundo inteiro terá 3 dias de êxtase sobre sua morte. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos viram. Então eles ouviram uma grave voz que se projetava dos céus e lhes ordenou: Sube vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os observavam atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto, e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Adonai dos céus.
Assim transcorreu o segundo dos ais, e o terceiro virá sem demora. Apocalipse 11, 11, 14. Os eventos em torno das duas testemunhas são semelhantes à situação que Yeshua experimentou. As duas testemunhas se levantam novamente, são arrebatadas e vão para o céu com as nuvens. Este é o arrebatamento, a recompensa que essas testemunhas fiéis recebem. Eles não precisam sofrer as pragas que ainda estão vindo sobre a terra. As pessoas ainda têm a oportunidade de se converter em Yahvé. Agora começam os eventos da sétima trombeta. Então, o sétimo anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Adonai e do seu Elohim, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Yahvé prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Yahvé e declaravam: graças te damos, Yahvé Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome. Tanto os pequenos como os grandes, é a hora de destruíres os que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Yahvé nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Apocalipse 11, 15, 19. Todos os eventos dos capítulos 6, 12 e 11, 19 são repetidos nos capítulos 12, 7 e 19, 10. Sejam ricamente abençoados.